A formosura é uma ilusão, e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Quem anda com os sábios será sábio, mas quem anda com os tolos acabará mal. Porém o Senhor Deus respondeu a Moisés: Será que eu tenho tão pouco poder? Agora mesmo você verá se o que eu disse vai acontecer ou não. Aleluia! Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, que tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Deus não é como os homens, que mentem. Não é um ser humano, que muda de ideia. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Ele diz que faz e faz mesmo. Porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Assim Deus criou os seres humanos. Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele, o desprezávamos. Tiraram a roupa de Jesus e o vestiram com uma capa vermelha. Fizeram uma coroa de ramos cheios de espinhos e a puseram na sua cabeça, e colocaram um bastão na sua mão direita. Aí começaram a se ajoelhar diante dele e a caçoar, dizendo: Viva o Rei dos Judeus! Por isso, assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos como ele estava, para sofrer. Porque aquele que sofre no corpo deixa de ser dominado pelo pecado. Ele os deixou passar fome, e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Não me deixe mentir, e não me deixe ficar nem rico, nem pobre. Dá-me somente o alimento que preciso para viver. De manhã, ao meio-dia e de noite, eu choro e me queixo, e ele me ouve. Quem trabalha tem com o que viver, mas quem só conversa passará necessidade. Você quer falar com alguém importante? Leve um presente e será fácil. A vontade de viver mantém a vida de um doente, mas se ele desanima, não existe mais esperança. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. O trabalhador relaxado é companheiro daquele que desperdiça. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiando em Deus. Filhos, escutem o que o seu pai ensina. Prestem atenção e compreenderão as coisas. Não deixe de corrigir a criança. Umas palmadas não a matarão, ponto. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Não se mate de trabalhar, tentando ficar rico. Porém, se estamos esperando alguma coisa que ainda não podemos ver, então esperamos com paciência. Mas até hoje Deus tem me ajudado, e por isso estou aqui trazendo a sua mensagem a todos, tanto aos humildes como aos importantes. Pois eu digo a mesma coisa que os profetas e Moisés disseram que ia acontecer. Eles afirmaram que o Messias precisava sofrer e ser o primeiro a ressuscitar, para anunciar a luz da salvação tanto aos judeus como aos não-judeus. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Ó Deus, cada geração anunciará a seguinte as coisas que tens feito, e todos louvarão os teus atos poderosos. Estrangeiros se curvam diante de mim e me obedecem quando dou ordens. Se me chamarem no dia da aflição, eu os livrarei, e vocês me louvarão. Que a sua felicidade esteja no Senhor. Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava, chorando o dia inteiro. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. A voz do Senhor é ouvida sobre as águas. O glorioso Deus troveja, e sobre os mares se ouve a sua voz. A voz do Senhor é cheia de poder e majestade.
A sua voz quebra as árvores de cedro, quebra até os cedros dos montes Líbanos. Somente em Deus eu encontro paz, é dele que vem a minha salvação. Cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Cantem ao Senhor e o louvem. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Ó Senhor meu Deus, em Ti encontro segurança. Salva-me, livra-me de todos os que me perseguem. Quando estou com medo, eu confio em Ti, ó Deus Todo-Poderoso. O irmão que é pobre deve ficar contente quando Deus faz com que melhore de vida. E quem é rico deve sentir o mesmo quando Deus faz com que piore de vida. Pois quem é rico desaparecerá como a flor da erva do campo. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. É melhor passar um dia no teu templo do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu gostaria mais de ficar no portão de entrada da casa do meu Deus do que morar nas casas dos maus. Ó Senhor Deus, ajuda-me a fazer a Tua vontade e faze com que o Teu caminho seja reto e plano para mim. Que os meus inimigos vejam que Tu estás comigo. Quando alguém for tentado, não diga, esta tentação vem de Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo não tenta ninguém. Ele nos tem abençoado, que os povos do mundo inteiro o temam. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Mas o Senhor ainda está na cidade e sempre faz o que é certo e nunca o que é errado. Todas as manhãs, sem falta, Ele manda fazer o que é direito. Mas os que são maus continuam na mesma e não se sentem envergonhados. O Senhor reina no céu com poder. A sua força é maior do que a fúria do oceano e mais poderosa do que as ondas do mar. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. Porque elas haviam temido a Deus. Ele fez prosperar suas famílias. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: Se vocês adorarem a mim, o Senhor, seu Deus, eu os abençoarei, dando-lhes comida e água, e tirarei de vocês todas as doenças. Não há outro Deus como tu, ó Senhor. Quem é santo e majestoso como tu? Quem pode fazer os milagres e as maravilhas que fazes? Porém, a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Ó Senhor Deus, eu te chamei quando estava em profundo desespero. Escuta o meu grito, ó Senhor. Ouve o meu pedido de socorro. Ó Senhor Deus, como eu te amo. Tu és a minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é uma rocha em que me escondo. Ele me protege como um escudo. Ele é o meu abrigo e com ele estou seguro. Isso quer dizer que os que são considerados como os verdadeiros descendentes de Abraão são aqueles que nasceram como resultado da promessa de Deus e não os que nasceram de modo natural. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. E todos estamos unidos uns com os outros como partes diferentes de um só corpo. Que fiquem alegres e contentas todos os que te adoram, e que os que são gratotos pela tua ajuda digam sempre, como Deus é grande. Não é no meu arco que eu confio, e não é a minha espada que me dá a vitória. Pois foste tu que nos livraste dos nossos inimigos e venceste aqueles que nos odeiam. Nós te louvaremos o dia todo, nós te somos gratos para sempre. Não construa sua casa, nem forme o seu lar até que as suas plantações estejam prontas e você esteja certo de que pode ganhar a vida.
As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Ouve-me e salva-me agora. Peço que sejas uma rocha de abrigo, uma defesa para me salvar. Quem amaldiçoar o pai ou a mãe, será morto. Não façam deuses de prata ou de ouro para adorá-los ao mesmo tempo que vocês adoram a mim. O Senhor Deus detesta quem usa balanças desonestas, mas gosta de quem usa pesos justos. As pessoas direitas são guiadas pela honestidade. A perversidade dos falsos é a sua própria desgraça. Porque quem quebra um só mandamento da lei é culpado de quebrar todos. Pois o mesmo que disse, não cometa adultério, também disse, não mate. Mesmo que você não cometa adultério, será culpado de quebrar a lei e se matar. Falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei que nos dá a liberdade. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Examina-me e põe-me à prova, ó Senhor. Julga os meus desejos e os meus pensamentos, pois o teu amor me guia e a tua verdade sempre me orienta. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Se é o Senhor quem dirige os nossos passos, como poderemos entender a nossa vida? O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. Felizes são os que não podem ser acusados de nada, que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? O anjo do Senhor fica envoltada àqueles que o temem e os protege do perigo. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar porque estava dominado por um demônio. Logo que o demônio foi expulso, o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmavam: nunca vimos em Israel uma coisa assim. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Se vivemos, é para o Senhor que vivemos, e se morremos, também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como se morremos, somos do Senhor. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Tu és o Deus que faz milagres. Tu tens mostrado o teu poder entre as nações. O rei confia no Senhor, o Deus Altíssimo, e por causa do amor do Senhor, ele será rei para sempre. O rei prenderá os seus inimigos. Com a sua força ele prenderá todos os que o odeiam. Ele aparecerá e os destruirá como um fogo devorador. Na sua ira, o Senhor os devorará, e o fogo acabará com eles. As pessoas direitas têm bastante para comer, porém os maus passam fome. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgaste e está certo quando me condenas. Vejam, pelas montanhas veio um mensageiro que traz boas notícias, notícias de paz. Povo de Judá, faça as suas festas e ofereça a Deus aquilo que você prometeu. O país de vocês nunca mais será invadido por gente má. Eles foram completamente destruídos. Pelo seu poder, ele governa para sempre e os seus olhos vigiam as nações, que ninguém se revolte contra Deus. Ele o cobrirá com as suas asas, e debaixo delas você estará seguro. A fidelidade de Deus o protegerá como um escudo. Ó Senhor Deus, em ti eu busco proteção. Livra-me da vergonha de ser derrotado. Tu és justo, eu te peço que me ajudes. Deus que vive no seu santo templo, cuida dos órfãos e protege as viúvas. Ouve os gemidos dos prisioneiros, com o teu grande poder, livra os que estão condenados à morte. Ó Senhor Deus, os teus feitos poderosos me tornam feliz. Eu canto de alegria pelas coisas que fazes. Quando os alimenta, o Senhor Deus é generoso. Ele satisfaz a todos os seres vivos. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa e cujos pecados ele apaga. O céu é teu e a terra é tua. Tu criaste o mundo e tudo que nele existe. Protege-me e salva-me. Livra-me da vergonha da derrota, pois em ti encontro segurança. Que a minha honestidade e sinceridade me proteja, porque confio em ti. Ó Senhor, tu és bom e perdoador,
tens muito amor por todos os que oram a ti. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos porque eu os amo. Das ações do Senhor eu me recordo, lembro-me de suas maravilhas de outrora. No sofrimento, eu fui consolador porque a tua promessa me deu vida. Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. Quando estou cercado de perigos, tu me dás segurança. A tua força me protege do ódio dos meus inimigos. Tu me salvas pelo teu poder. Portanto, alegre-se com a sua mulher. Seja feliz com a moça com quem você casou, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Assim a lei vem de Deus, e o mandamento também vem de Deus. Diz o que é certo e é bom. Lembrem disto, meus queridos irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Ali eu me encontrarei com você, e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhe darei as minhas leis para o povo de Israel. Ó Senhor Deus, a tua palavra dura para sempre, ela é firme como fel. A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Se você for à casa dela, estará seguindo o caminho da morte. Quem vai lá está perto do mundo dos mortos. O homem que visita essa mulher não consegue voltar para a estrada da vida. Amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Filho, por que dar o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? As preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Que eles agradeçam ao Senhor o seu amor, as coisas maravilhosas que fez por eles. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adorem o Senhor com alegria e venham cantando até a sua presença. Louvem a Deus, o Senhor, todas as nações, que todos os povos o louvem. O seu amor por nós é forte e a sua fidelidade dura para sempre. Aleluia! Ó Deus, não há outro Deus como tu, pois perdoas os pecados e as maldades daqueles do teu povo que ficaram vivos. Tu não continuas irado para sempre, mas tens prazer em nos mostrar sempre o teu amor. Escutem, meus queridos irmãos. Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que ele prometeu aos que o amam. Todos vocês que obedecem a Deus, o Senhor, alegrem-se por causa daquilo que ele tem feito. Louvem a Deus todas as pessoas honestas. Toquem lira em louvor ao Senhor, cantem louvores com acompanhamento de harpas de 10 cordas. Cantem a Deus uma nova canção. Toquem harpa e gritem bem alto. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Com um coração sincero eu te louvarei à medida que for aprendendo os teus justos ensinamentos. Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva as nossas cargas. Deus é a nossa salvação. Eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Os que confiam em ti não sofrerão a vergonha da derrota, mas serão derrotados os que sem motivos se revoltam contra ti. Feliz aquele que teme a Deus, o Senhor, e vive de acordo com a sua vontade. Ainda que a minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é tudo o que sempre preciso. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha invejado os que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Pois quem me encontra, encontra a vida, e o Senhor Deus ficará contente com ele. Deus dará a vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Eu penso que o que sofremos durante a nossa vida não pode ser comparado, de modo nenhum, com a glória que nos será revelada no futuro. A testemunha verdadeira não mente,
mas a falsa diz muitas mentiras. Mas, se no coração de vocês existe inveja, amargura e egoísmo, então não mintam contra a verdade gabando-se de serem sábios. Não dê testemunho falso contra ninguém. Como o verniz cobre um pote de barro, as palavras fingidas encobrem um coração mau. Tudo o que Deus diz é verdade. Ele é como um escudo para todos os que procuram a sua proteção. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Os seguintes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não cobize. Esses e ainda outros mais são resumidos num mandamento só: ame os outros como você ama você mesmo. Os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos que tem. Pois ele dá água aos que têm sede e coisas boas aos que estão com fome. Que o amor de vocês não seja fingido. Odeiem o mal e sigam o que é bom. Te levanto as mãos em oração. Como terra seca eu tenho sede de ti. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece, e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos, e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Deem graças a Deus o Senhor, porque Ele é bom e porque o seu amor dura para sempre. Então você será capaz de evitar a mulher imoral que tentar conquistá-lo com palavras sedutoras, a mulher que esquece os votos sagrados do casamento e é infiel ao seu marido. O Senhor é bondoso e misericordioso, não fica irado facilmente e é muito amoroso. A mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo o destrói com as próprias mãos. Se você disser com a sua boca, Jesus é Senhor, e no seu coração crer que Deus ressuscitou Jesus, você será salvo. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples.